Olá, gente linda! Aqui Letícia Martins, falando pro Tarô em Dupla. Vim aqui então gravar janeiro de 2024 pro signo de Câncer. Vamos lá, previsões pro signo de Câncer. Enquanto eu embaralho aqui o meu tarô, vamos para alguns recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ativa o sininho aí para você receber as notificações, ok? Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de novo, muito bem-vinda. Curte esse vídeo, comenta. A interação de vocês é muito importante para o canal, tá bom, gente? Bom, é um vídeo, é uma leitura, quero dizer, intuitiva, geral, tá? Portanto, não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, solta pro universo, tá bom? Convido você também a assistir os vídeos dos outros signos fortes no seu mapa, tá bom? Que pode ter algum recadinho lá para você. Vamos lá, então? Vamos começar aqui, vamos ver como é que Câncer inicia aí, né, esse mês, quais são as energias aí mais fortes para o início do mês de Câncer. Vamos lá. Opa! O julgamento. O que mais para Câncer, por favor? Cavaleiro de Paus. O que mais para Câncer, por favor? 6 de espadas. O que é que temos aqui no fundo do deck? Cavaleiro de espadas, olha só quanta corte. 2 cavaleiros aqui, né? Bom, eu vejo aqui que Câncer inicia o mês de janeiro com algumas movimentações, eu diria, tá? Câncer aqui se abrindo, né? Tendo uma visão meio que diferenciada de algumas coisas, buscando o entendimento de algumas coisas, tá? Algumas coisas talvez não aconteçam, né? Ou seja, é aquilo de às vezes eu estar com muito gás para buscar algo e isso não acontecer, mas acredite, Câncer é um livramento, tá? Às vezes a gente... e aqui eu falo de movimentação mesmo, tá? É aquela coisa do às vezes ir buscar algo, né? Cavaleiro de Paus fala muito pra gente, né? Da gente tá colocando muitas vezes muita energia em algo, mas aqui eu vejo que talvez não é algo assim tão próspero, tá? É como se fosse assim, poxa vida, não deu certo isso aqui que eu queria ir buscar. Agradeça. Agradeça porque é um livramento, tá? Em contrapartida, a gente tem movimentações acontecendo e muito favoráveis, tá? Aquela coisa que acontece que a gente às vezes, não é que não espere, tá? É que eu vejo aqui que não acontece algo que Câncer estava indo buscar, né? E em contrapartida, há outras movimentações muito mais benéficas, digamos assim. Então, acontece um livramento e vem algo muito reparador na vida de Câncer aqui, tá? Então, e outra coisa, é como se Câncer compreendesse algo e fizesse essa movimentação. Aqui eu vejo Câncer fazendo uma movimentação, tá? Pode sim ser a partir de algo que não funcionou, que não aconteceu e que sim foi um livramento, acreditem, tá? E aí Câncer faz um outro tipo de movimento. E acredite, é justamente o movimento que precisa ser feito, tá? Inclusive aqui aos olhos da própria espiritualidade, né? Eu diria que aqui Câncer está sendo protegido pela espiritualidade, está sendo guiado pela espiritualidade, tá? Guiado, está sendo guiada, ó. A gente tem aqui uma movimentação acontecendo, tá? E há um grande livramento aqui na vida de Câncer para o mês de
janeiro, tá? Eu diria que câncer, eu diria aqui que começa muito bem, tá? Porque às vezes, nem sempre quando um projeto ou algo que a gente tá buscando não dá certo, e a gente tende a se frustrar com isso. A gente tende a embrabecer, a gente tende, às vezes, até embrabecer com a própria espiritualidade, né? Mas eu fiz tudo tão certo, por que que não funcionou? Acredita, porque é um livramento, tá? Mas vem movimentações, câncer, assim, né? Se movimentando, tá? Se movimentando aí, em direção àquilo que tem que se movimentar mesmo, tá? E aí a gente tem Cavaleiro de Espadas falando disso, tá? Falando disso, né? Dessa busca que talvez antes estivesse baseada muito naquela coisa da emoção, sabe? Ah, eu quero isso aqui porque eu quero, porque isso aqui acende, né? Aquela coisa do acende a minha chama interior, é isso que eu quero. Mas não é isso que é legal, digamos assim, tá? Não é isso que é positivo, tá? E aí, de uma forma muito mais consciente, eu diria, Câncer vai buscar, vai fazer esta movimentação. E, inclusive, aqui com a proteção da espiritualidade. Eu diria que guiado pela espiritualidade. Que coisa, né? Achei bem forte isso. Vamos ver aqui questões mais desafiadoras e mais positivas aí para Câncer. Eu tenho uma carta virada aqui, eu vou desvirar, porque eu não gosto de ficar com a carta virada. Vamos ver aqui o que mais para Câncer. Mês de janeiro de 2024. Vamos lá. Ó, 4 de ouros. A gente tem aqui um desafio. Tendências positivas, Pagem de Paus. Olha que interessante, né? Quando a gente tem lá em cima no desafio, naquilo que não tá tão positivo, um Cavaleiro de Paus, a gente tem aqui nas tendências positivas um Pagem de Paus, né? E o que eu disse antes lá? Que vai haver uma movimentação guiada aqui pela própria espiritualidade, né? Ou seja, é o caminho é esse aqui, e é um recomeço. Pagem de Paus traz isso pra gente aqui. É um recomeço. Ou seja, algo que vai começar do zero, né? Ou seja, uma nova tentativa, tá? Então, assim como talvez haja uma certa frustração porque algo não funcionou como gostaria, aqui já tem todo aquele gás do recomeço. Ah, então beleza, então eu vou começar de novo, então eu vou fazer de novo, vou fazer diferente se for possível, né? Se for necessário, tá? Então a gente tem aqui uma energia de leveza, entre aspas, né? Mas é aquela leveza com aquele gás, né? Ou seja, beleza, se eu tiver que fazer de novo, eu vou fazer. Se eu tiver que começar de novo, eu vou começar. Mas é com aquele, né? Com aquele sangue no olho, assim, ou seja, vou fazer, né? Tentativa, tá? E quando a gente vai pro desafio, a gente tem um 4 de pentáculos, né? Um 4 de ouros aqui, né? Que fala aí de um certo apego, talvez, tá? Ou seja, eu vou sim tentar o novo, né? Vou pro recomeço, vou aqui fazer o que tem que fazer, mas a gente vê que é um desafio, muitas vezes, para Câncer, desapegar de algo, né? Ou seja, eu queria que fosse daquele jeito, mas não foi, né? Mas eu penso assim que isso aqui é um início de mês, tá? Logo, logo, quando já muda essa energia, Câncer já sai dessa energia aqui de apego mesmo, né? E de talvez não querer largar talvez aquele projeto, ou enfim, aquela questão, né? É uma leitura, né, gente, geral, tá? Não estou aqui falando de nenhuma área específica da vida, né? Então, você vai aí, enfim, adaptar, né, para o seu momento, né? Mas eu vejo aqui aquela coisa do, às vezes, ser difícil de desapegar, né? Às vezes até um receio,
né? Ou seja, um certo medo de que a coisa não dê certo, né? Um certo medo de desestruturar, muitas vezes, um certo medo de abalar as estruturas, vamos dizer assim, tá? Ou seja, eu tenho tudo muito cronometrado, tudo muito aqui, né, dentro da caixinha. E aí aqui eu vejo que Câncer vai ter que pensar bem fora da caixa, talvez bem fora daquilo que tinha já organizado, né, orquestrado, vamos dizer assim. Mas vai tirar de letra, porque aqui a gente tem essa energia muito favorável, tá? É aquela coisa do tá, tudo bem. Não queria que fosse assim, mas já que tem que ser, vamos lá. E no fundo do deck a gente tem mais um 4. O 4 de espadas, né? Pra mim, essa carta trouxe um complemento bem importante. Por quê? Porque a gente tem toda uma energia de algo assim que realmente não saiu como o esperado. E é um livramento, torno a dizer aqui, né? E aí fica aquele sentimento, talvez, de perda, tá? Aqui, né? Aquele sentimento de perda, não só o apego àquilo que queria que tivesse dado certo, mas também um sentimento de perda. E após uma reorganização das ideias, dos pensamentos, é aquela coisa do, às vezes, poxa vida, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso me organizar, eu preciso organizar as minhas ideias sobre isso, né? Eu diria que aqui, se eu fosse trazer um conselho para essa carta, é fazer um momento assim de quietude, de solitude, né? De permitir que os ares fluam, que as ideias fluam. É um momento de pausa aqui, tá? E logo na sequência, a gente vê que vem essa energia aqui, né? De tudo bem para um recomeço, de vamos lá que vamos colocar o gás aqui de novo, tá? Vamos ver como é que desenrola aí agora esse mês, né? Mês de janeiro para Câncer. Vamos lá. Mês de janeiro para Câncer, vamos ver como é que desenrola. Vamos ver aqui. Opa! Rei de Ouros. Pajem de Espadas. E 8 de Espadas. O que eu vejo aqui, tá? Olha só, a gente tem aqui, naquilo que a gente tem de favorável para Câncer, a gente tem um pajem de paus. Agora, vem como um desafio um pajem de espadas, né? Então, eu coloco sim o gás, né? Eu coloco sim a minha energia e a minha ação para fazer algo diferente, para tentar algo diferente ou para tentar de novo, mas a minha cabeça, os meus pensamentos, talvez o meu projeto inicial ainda esteja muito presente aqui, tá? E olha só, rei de espada, rei de pentáculos com esse pajem, né? Então, ou seja, aqui há uma resistência a novas ideias. Há uma resistência. Então, vamos aplicar o conselho que veio aqui nesse 4 de espadas. Vamos deixar a mente fluir, vamos deixar a mente oxigenar, vamos trocar as ideias, né? Não vamos ficar com uma ideia fixa, tá? Câncer, é importante isso, porque se você ficar com uma ideia fixa sem se abrir para o novo, fica difícil de você, digamos assim, se desligar daquilo que eu já disse várias vezes, que foi um livramento, tá? E aí a gente tem aqui, como força de solução, a libertação de alguns medos, de alguns receios, de algumas crenças. Eu vejo aqui muitas crenças, né? Então, há a libertação de algumas crenças. Mas esse pajem aqui, para mim, ele fala muito de uma resistência
àquilo que é novo, tá? Ou às vezes até a uma ideia de alguém menos experiente. Sabe aquela coisa de, às vezes, alguém um pouco menos experiente vir e dar um conselho, né? Vir e falar alguma coisa, ou vir e dar uma ideia nova, né? E aqui eu vejo uma resistência a aceitar isso. Pode ser pela experiência de vida, pela experiência em X questão, né? Assim como pode ser por ser meio cabeça dura mesmo, né? Ou seja, não quero saber isso aqui. Mas a gente vê também uma certa, assim, libertação, eu diria, de alguns medos, de algumas crenças que limitam Câncer muitas vezes. Tá? Vamos puxar um conselho. Deixa eu ver o que tem no fundo do deck aqui. Olha só, um imperador no fundo do deck, né? Olha aí, ó. Né? E o imperador aqui, ele traz muito pra mim essa coisa do ser bem, às vezes, resistente a questões, digamos assim, principalmente vindas, talvez, de alguém mais jovem, tá? Ou uma novidade, né? Alguma coisa nova, uma ideia nova, um projeto novo, né? Mas a gente também vê aqui aquela coisa do querer ir buscar, do querer conquistar. E isso é muito positivo. Só que aí aqui a gente tem, por vezes, aquela coisa da autocobrança, inclusive das limitações autoimpostas. Ó, limitação autoimposta. Mas aqui há uma libertação disso, tá? Torno a dizer. Vejo muito mais uma resistência a alguma questão nova, a alguma novidade, do que a limitações autoimpostas, tá? Aqui eu vejo uma libertação de algumas questões, assim. Trazendo talvez muito mais empoderamento, inclusive, muito mais, assim, energia de realização, tá? Vamos pegar um conselho aqui para Câncer. Mês de janeiro de 2024, um conselho para Câncer. Olha só, carta da justiça, ó. Então, olha só que interessante. Lá no início, a gente tem algo, né, que, enfim, não acontece da forma que Câncer deseja e nitidamente aqui é um livramento, né? E Câncer fazendo novos movimentos, tá? Gente, vou dizer pra vocês, com essa carta aqui, diante desse jogo, eu diria assim, ó, muita atenção a tudo aquilo que vocês forem lidar com questões que envolvam papelada, tá? Questões de justiça, muitas vezes, autoridades, né? Essas coisas de burocracias em geral, digamos assim, tá? É muito importante que tudo esteja dentro dos conformes. Tudo aquilo que envolver burocracia, é necessário que vocês verifiquem muito bem, tá? Tudo aquilo que envolver papel, documento, verifiquem muito bem, tá? Leiam, inclusive as letras miúdas, tá? Para que vocês não caiam, assim, ó, em alguma injustiça, tá? Ou para que não acabem sendo injustos com alguém, tá? É bem importante isso. Aquela coisa, a carta da justiça, ela traz muito pra gente aquilo da gente decidir algo com bases muito sólidas, né? Ou seja, eu vi com os meus próprios olhos, eu ouvi com os meus ouvidos de quem realmente eu tenho que ouvir. Não é aquela coisa de que cada um chega e conta um pouco da história, não, né? E não é alguém que chegou e contou que no papel X dizia tal coisa, não. Aqui é vocês estarem muito cientes e muito assim, conscientes, tá? De tudo aquilo que vocês vão fazer. A gente vê aqui uma guinada, né? Alguma novidade, enfim,
é câncer fazendo algum tipo de movimentação, tá? Mas aqui pede cautela no sentido de seja muito prudente, equilibre muito bem aí a tua vontade, né? Com a tua razão, assim, para que tu consigas fazer tudo bem como tem que ser feito. Tá bom, Câncer? Vamos ver o que o oráculo do pão tem para vocês aqui. Vamos lá. Mensagem do oráculo do pão. Inclusive, a carta da justiça fala sobre a gente ser bem imparcial, tá? Às vezes, né, a gente acaba sendo envolvido em alguma questão, em alguma situação, ou se envolvendo, né? E aqui a questão é ser imparcial mesmo, né? Não ficar em cima do muro, digamos assim, mas também ponderar muito as coisas para que não haja nenhum tipo de injustiça, tá? Eu sempre gosto de usar um exemplo que às vezes a gente tem 2 amigos em comum, né? E esses amigos se desentendem, mas são meus amigos e eu não tenho nada a ver com o desentendimento deles, né? E eu não quero tomar partido, né? Porque eu quero continuar sendo amiga das 2 pessoas. Então é importante tudo bem, eu não quero tomar partido, mas é importante que eu saiba pesar muito, assim, o que é o certo, o que é o errado, né? Ouvir as 2 partes, se for o caso, né? Se for o caso aqui de se envolver, ouvir ambas as partes, né? Para que não seja cometida nenhuma injustiça. E para que eu também não me sinta como sendo injusta com alguém, né? Olha só, fé. Fé. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Gente, pra mim, tá? Essa carta veio assim pra fechar, essa carta do oráculo veio pra fechar com chave de ouro o início dessa leitura, que é a questão de algo que não sai como o esperado, talvez, né? Ou, enfim, um livramento que acontece, né? E que praticamente coloca Câncer aí para fazer uma outra movimentação, né? Coloca Câncer aí para fazer uma nova busca, muito de acordo, muito mais aí com o seu desejo de alma, né? Com a espiritualidade, inclusive com a proteção da espiritualidade, tá? Então, assim, tenha fé. Acredite sempre que tudo está certo. Tudo é como tem que ser. Certo, Câncer? Essa foi a leitura, então, para vocês, né? No mês de janeiro de 2024. Vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, o meu contato e o contato da Thaís, tá? Caso alguém, né, queira marcar aí uma consulta particular, é só nos chamar ali no Instagram, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui embaixo, conta pra gente se essa leitura fez sentido pra você, tá bom? Se os conselhos te ajudaram, né? Não se esquece de se inscrever no canal também. E muito obrigada, um beijo no coração e um feliz 2024.